Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é quarta-feira, dia 9 de novembro. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João no capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. A Páscoa dos judeus era a celebração da libertação do Egito, quando os filhos de Israel, os hebreus, eram escravos do Faraó. E através do poder de Deus, que chamou Moisés e o usou como um instrumento de libertação, o povo de Israel foi liberto dos egípcios e foram então para a terra de Canaã. E essa passagem para o Mar Vermelho, a palavra Páscoa significa passagem, passagem da escravidão para a liberdade, do Egito para a terra de Canaã, da morte para a vida. Então os judeus celebravam todos os anos esta passagem, esta Páscoa. E nesse momento solene e feliz, Jesus subiu para Jerusalém. Jesus irá fazer a sua Páscoa também. Agora uma Páscoa definitiva e perfeita. A Páscoa da morte para a vida, do pecado para o perdão e para a graça, da morte para a ressurreição eterna. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Como a festa era uma grande peregrinação de pessoas de vários povos e nações, então os comerciantes faturavam alto e chegaram ao ponto de montar as barracas dentro do templo. Os comerciantes vendiam. E o grande problema nem era o comércio, mas era o que eles vendiam. Vendiam material para os sacrifícios, vendiam oferendas para o templo. Então eles se serviam de uma festa religiosa para o enriquecimento ilícito. Vendiam pombas, vendiam cabritos, bodes, aves e animais que eram oferecidos ao Senhor como sacrifício para o perdão dos seus pecados e para a purificação da própria alma. Jesus agora será o grande sacrifício. Em Jesus Cristo não é mais necessário oferecer animais. Agora é preciso oferecer a própria vida do Cristo na Eucaristia, pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, a cada Eucaristia, nós oferecemos Jesus para sacrifício da nova e eterna aliança. Então, quando Jesus viu aqueles comerciantes vendendo no templo, ele pegou chicotes, cordas e expulsou a todos do templo, juntamente com os animais, com as ovelhas e os bois. E espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. E Jesus dá um enfoque especial aos que vendiam pombas. Por quê? Porque os pobres não podiam oferecer touros, não podiam oferecer os bois nem os cabritos, porque eram caros. A única oferenda que os pobres conseguiam eram os pombos. Vocês se lembram que quando Maria e José foram oferecer um sacrifício para o menino Jesus, eles ofereceram um par de rolinhas. Então Jesus se preocupa com todos, especialmente com os pobres. Por isso ele diz aos que vendiam pombas: Não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. A casa do pai deve ser casa de oração. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. É preciso zelar pela casa do Senhor. E a casa do Senhor, ela é o espaço de oração, o espaço físico em que nos encontramos com o Pai. O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinais nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei.
Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus morreu, 3 dias depois ressuscitou. Seus discípulos recordaram do que Jesus havia dito e entenderam claramente as palavras de Jesus. O templo é o corpo. Agora, o templo sagrado é o nosso corpo. O espaço da igreja, o espaço físico, continua sendo um espaço sagrado, um espaço de oração e de encontro com Deus. Mas Jesus acrescenta também o nosso corpo, de tal forma que se alguém está respeitando o espaço físico, mas agride as pessoas, está indo contra o Evangelho. É preciso respeitar a igreja como espaço físico, mas respeitar as pessoas também, o ser humano, independente de quem seja, das escolhas que faça, dos caminhos que ande. Então, quando Jesus ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, abençoe sua vida e toda a sua família, te dando muita saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.